Agora, Vilela, uma semelhança que alguns apontaram, e é um fato que marcou a história da comunicação nos Estados Unidos, foi aquilo que aconteceu no dia 30 de outubro de 1938. Vejam quanto tempo tem, 88 anos. Um jovem prodígio, um jovem gênio de 23 anos, chamado Orson Welles, ele mudou para sempre a forma como o mundo passou a ver os meios de comunicação. Por quê? Na véspera do Halloween, na rádio CBS, esse cara, aí tá a imagem do Orson Welles aí, ele fez uma transmissão adaptada, tipo uma radionovela, da Guerra dos Mundos, do A.G. Wells. História essa que foi adaptada pelo Steven Spielberg para o cinema, estrelando ali o Tom Cruise, né? Então, o que aconteceu? A galera estava assistindo um programa concorrente nesse horário, na noite de domingo, à noite que estava todo mundo em casa ali, escutando rádio e tal. Lembrando que o rádio estava começando a se popularizar nessa época, a televisão não era algo que era popularizado ainda, a gente está falando de 1938. Então o rádio estava começando a chegar com força total, tirando um pouco do prestígio do jornal impresso. E aí a galera adorava ouvir o rádio, né, transmissão de música, e o que acontece? O pessoal estava terminando de escutar um programa na rádio concorrente e foi passar para a rádio CBS. Quando eles passaram para a rádio CBS, eles não ouviram a abertura do programa em que eles falavam: a partir de agora, iremos fazer uma representação ficcional aqui, uma adaptação para a rádio da famosa obra de H.G. Wells, Guerra dos Mundos. Eles não ouviram esse início. Então eles pegaram já, da maneira como eles fizeram. O que o Orson Welles fez? Ele fez de um jeito que entrava jornalista ao vivo, tinha barulho de sirene, confusão na rua, exatamente como se fosse uma transmissão ao vivo da rádio. E o que aconteceu? Obviamente, a galera que sintonizou ali entrou em pânico total. A galera começou a ligar para as delegacias, fugiram de casa, galera partiu todo mundo para a igreja, pensou assim: já que o mundo vai acabar, vou me reconciliar com Deus, né? Provocando um congestionamento ali na cidade, principalmente a cidade de Nova Jersey, ali ficou bem confusa e congestionada, e esse episódio se tornou um verdadeiro arquétipo aí do chamado pânico midiático. Então, Vilela, você se lembra dessa história? O que você acha disso aí? Foi uma história interessante, né? Marcou, né? Cara, achei muito legal. Eu vi você, não sei se foi no vídeo do almoço ou uma publicação sua fazendo essa relação. Aí as coisas fizeram muito sentido para mim, porque, cara, pensa no que aconteceu no passado, que o Orson Welles provocou, só que com as novas tecnologias, né? E aí a gente começa a pensar em tudo que pode acontecer com inteligência artificial. De uma inteligência artificial, esse medo da singularidade da inteligência artificial assumir consciência, e ela tem ferramentas como essa, poderosa, porque se ela está em todo o computador, se ela tem uma chance de espalhar qualquer mentira ou qualquer nova verdade que ela queira, para sei lá qual fim que ela deseja, cara, vai ser muito fácil, né? Vai ser muito fácil manipular as pessoas, mas realmente essa ligação que teve com esse fato do Orson Welles, cara, é muito louco, né? Porque na época, você imagina, uma época que a galera não ia imaginar que ia ter uma encenação no rádio, o cara pega aquela transmissão, não entende direito e, cara, de repente já tinha muito filme, né, que falava disso, livros falando sobre marcianos, sobre ataque, invasão alienígena, os caras ficam doidos, não imaginaria como... Não consigo imaginar a extensão do estrago que foi feito, né? De gente tirando a própria vida, ou ficando desesperado, ou perdendo a fé e tudo mais. E aí, Então, colocando para os dias de hoje, né? sim. Então, a gente tem uma dificuldade de entender qual foram realmente as consequências dessa transmissão do Orson Welles, porque o jornal, naquela época, em 1938, ele estava competindo com o rádio. E os jornais impressos que registraram ali as consequências dessa transmissão, eles tentaram capitalizar em cima desse caos e fizeram matérias um pouco sensacionalistas, falando milhares de pessoas se machucaram, né, centenas de pessoas morreram, então a gente não sabe o tamanho de óbitos, por exemplo, que a gente teve, mas fato é que gerou um caos na sociedade numa época que você tinha o rádio. Imagina agora com com internet, inteligência artificial e deepfakes da vida aí, né? O poder de fazer um negócio desse é muito maior. Eu já ouvi versões que dizem que é superestimado, que não foi bem assim, que o estrago foi muito pouco, que ninguém morreu e tal, e já ouvi versões que não, realmente causou pânico, as pessoas ficaram desesperadas, algumas tiraram a própria vida, então assim, não se sabe, não tem
é uma coisa muito antiga, não tem como a gente mensurar isso, né? Sim. E aí são várias semelhanças, porque, por incrível que pareça, nesse caso do Orson Welles em 1938, era a transmissão de um conteúdo de uma suposta invasão alienígena. E aí, esse alerta que chega agora, logo depois do último jogo do Brasil, também fala de invasão alienígena. Então, existem várias semelhanças entre o caso de 1938 e esse caso de 2026, além da temática alienígena, né, o formato ali com uma aparência de uma notícia real, né, uma informação mentirosa ou ficcional passada por um meio de confiança, né? No caso de Orson Welles foi o rádio, e passava-se vários conteúdos de notícia nos rádios, então as pessoas acharam que era uma notícia. No caso aqui nosso brasileiro foi o sistema Cell Broadcast com esse sistema de alerta da Defesa Civil. Orson Welles ele escolheu um time muito específico também, como eu estava falando, ele escolheu a noite de domingo ali, quando as famílias estavam em casa, e o programa, e ele programou o início após o término do programa de rádio que era concorrente. Né? Então ele captura os ouvintes que estavam mudando de estação, só que a galera não escutou a abertura dizendo que era tudo ficção.